Dando continuidade aos nossos estudos, internacionalização do capital. As contradições identificadas até o slide anterior, de que maneira o capital as enfrentou ao longo do século XVIII, XIX, XX, XXI até a atualidade e conseguiu se adequar, a esses problemas gerados pelo próprio sistema capitalista. Para nós entendermos isto, vamos avançar em uma linha do tempo do século XVI até o século XXI. Vamos partir então das grandes navegações em uma estrutura mercantilista que dá a formação da primeira divisão internacional do trabalho. A divisão territorial do trabalho é a maneira como nós entendemos a especialização da produção nas diferentes regiões. O capitalismo exige então que cada região tenha o máximo de produtividade, um volume de produção maior possível para abastecer o mercado consumidor mais amplo. Essa produção não se dá em todos os setores, mas apenas naquilo que a região estaria supostamente vocacionada. Produção industrial, produção agropecuária, extração mineral, combustíveis, abastecendo um amplo mercado consumidor. As carências da região, por sua vez, seriam supridas pela produção de todas as demais regiões, e esta ideia de regiões articuladas na sua produção se materializa, entre outros, através das vias de transporte. Mas, a partir do século XVI, e pela primeira vez na história, nós passamos a ter uma divisão internacional do trabalho, isto é, essa estrutura de produção e consumo transcende os limites continentais. Esquematicamente, nós poderíamos, no nosso mapa da apostila, completar esta área como a área das ditas metrópole, e aqui as áreas coloniais. A metrópole com a produção de manufaturados, enquanto as áreas coloniais têm produção agrícola e mineral, além de apresamento de pessoas para trabalho escravo. Vejam como eu construí o slide. Na África subsaariana, eu não coloquei apresamento de escravos, porque as pessoas nasciam aqui na África subsaariana não na categoria escravo, mas na categoria pessoa. Essas pessoas eram presas nesta região, transportadas principalmente para a América Portuguesa, para as Antilhas, para o sul dos Estados Unidos, onde eram submetidas a trabalho escravo. Nosso asterisco do mercantilismo é um sistema no qual o indivíduo ou comerciante capitalista ou o Estado buscam saldos comerciais para a acumulação de metais preciosos. O capitalista obtém lucro para a acumulação de metais preciosos e o país, propriamente, saldos comerciais nas práticas metalistas. Avançando no nosso histórico do capital, agora o século XVI ficou para trás. Vamos avançar pelo século XVIII, com a Revolução Industrial, onde o capitalismo ganha sua maturidade industrial dentro de uma estrutura liberal de entendimento do capital. Agora nós encontramos uma divisão internacional do trabalho que parece a anterior, mas não é. Estas áreas, países europeus, no sentido da Europa Ocidental, na América do Norte, os Estados Unidos em especial, e também o Japão, no final do século XIX, são as áreas de produção industrial, abastecendo a si e ao mercado também mundial, enquanto estas áreas continuam produzindo produtos primários, sendo agora inclusive países independentes, e abastecendo então o mercado mundial com estes produtos primários. Mas a indústria destas áreas demanda produtos primários em uma quantidade que talvez essas estruturas produtivas não deem conta de abastecer. Daí os investimentos da área central na área periférica, que nós, na aula de hoje, já podemos trabalhar como meio técnico. Esse meio geográfico que garante maior fluidez, maior previsibilidade para os processos produtivos e que é exigido pelo capital, meio que já era maduro na Europa, estava maturando aqui na América do Norte e eventualmente também lá no Extremo Oriente, no Japão. Este meio é demandado nestas áreas, que vão produzir produtos minerais em quantidade, com regularidade para as áreas centrais. Então o meio técnico oriundo destas áreas vai se espalhar para as outras regiões. Por exemplo, a implementação das ferrovias aqui em São Paulo, com capital, com tecnologia da Inglaterra no século XIX. Temos aqui um asterisco porque o capital, neste modelo liberal, é entendido como autorregulado. Então, o capitalismo a economia teria regras próprias, as ditas leis de mercado, que regulariam tudo. Regulariam
nível de produção, qualidade da produção, diversidade da produção, preço, salário, empregabilidade e assim por diante. São leis intrínsecas à atividade econômica e, portanto, dispensam, na verdade, não deveriam ter a intervenção externa do Estado para o seu melhor funcionamento. Sendo uma economia autorregulada, padrões desviantes como subprodução e principalmente superprodução não poderiam estar dados. Isso seria evitado, a superprodução em especial, pela Lei de Sé. A Lei de Sé, enunciada pelo economista Jean-Baptiste Say, teria por máxima: toda produção gera a sua própria demanda. Claro que Say não estava pensando em um capitalista individual, ele não estava pensando sequer em um setor da economia, mas na economia como um todo. A economia gera uma renda em dinheiro que a cada tempo é capaz e efetiva a compra de todos os bens e serviços, e portanto não poderia haver superprodução. Para nós entendermos isto, o dinheiro, né, é uma mercadoria que tem por funções, talvez, unidade de conta e meio de troca. Unidade de conta, o dinheiro serve para medir o valor dos bens e serviços que estão disponibilizados para compra no mercado consumidor. Se ele tem essa função de unidade de conta, é com ele que eu vou adquirir os bens e serviços, a função de meio de troca. Há uma quantidade de dinheiro em circulação que serve a cada tempo para adquirir estes bens e serviços segundo a lei de Sé, e ainda mais, com um valor que está referenciado ao lastro de ouro deste país, deste estado. E daí a ideia de padrão ouro, o dinheiro em circulação tem um valor que é lastreado no ouro, né, no ouro que está guardado, no ouro que está no tesouro do estado. Com essas características, nós teríamos o melhor funcionamento da atividade econômica na leitura liberal em uma economia autorregulada. Ainda no final do nosso slide aparece, no final do século XX, na transição para o século XXI, o capitalismo financeiro e agora o que nós chamaríamos hoje de economia real, a produção mineral, a agropecuária, combustíveis, a produção industrial, os transportes, o comércio. Tudo isso depende cada vez mais do financiamento do sistema financeiro, do crédito bancário para poder funcionar adequadamente, para ter um nível de produção cada vez mais alto. Há, entretanto, problemas neste entendimento da economia. Nós sabemos que há problemas porque, eventualmente, no século XX, essa economia capitalista vai esbarrar na crise de superprodução que leva à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a depressão americana dos anos 30. Há então alguma coisa errada nessa explicação liberal. O que nós poderíamos identificar de limites do liberalismo? Bom, primeiro, vejam aqui no final do nosso slide o capitalismo financeiro. Se o capitalismo avançou para a sua modalidade financeira, a produção agora é abastecida com muito mais recursos oriundos do sistema financeiro. Esses recursos não estão dados de maneira simétrica no final do século XIX para a produção e para o consumo. Não tinha no final do século XIX cartão de crédito, crédito pessoal e coisas do gênero. Então a produção vai crescer em um ritmo muito maior do que o crescimento das possibilidades de consumo. E há um gravíssimo problema, um polêmico problema, com a lei de Sé, qual seja, o dinheiro, além das funções de unidade de conta e meio de troca, cumpre também a função de reserva de valor. O dinheiro pode ser guardado indefinidamente, fazendo com que haja, então, uma produção que gera uma renda. Esta renda fica parcialmente retida na forma de reserva de valor e, portanto, ela não compra toda a produção, havendo uma tendência intrínseca do capitalismo à superprodução. Então a economia não é autorregulada. Na verdade, essa leitura espontânea de organização dos sistemas entra em crise no final do século XIX, no início do século XX. Vejamos essa crise do espontaneísmo, crise política. Os países não se organizam espontaneamente. A economia, a organização social não é espontânea em cada sociedade. E, portanto, nós temos fenômenos graves como a Grande Guerra Mundial, eventualmente chamada de Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e processos revolucionários em diferentes países. O nosso foco principal agora não é a política, é a economia.
O capitalismo também não se organiza, a economia também não se organiza de uma maneira espontânea e autorregulada, ao contrário, ela é altamente desregulada, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a Depressão Americana dos anos 1930. Como superar estes problemas? Com a racionalização dos sistemas. Estudaremos eventualmente que o modelo fordista vai possibilitar a racionalização das estruturas de produção. Agora o nosso foco principal vai ser o keynesianismo, mas também uma pincelada na organização do sistema internacional com o advento da ONU, com seu Conselho de Segurança, que apesar de ser tão falado, busca a paz mundial. Não, se buscasse a paz mundial, por sinal, seria bastante incompetente, na medida em que a quantidade de conflitos que ocorreram na vigência da ONU são incontáveis. Mas a ONU busca, isto sim, a estabilidade do sistema internacional. Não houve, na sua vigência, um conflito de grandes proporções entre as maiores potências mundiais, em especial um conflito armado. E isto, então, é a função da ONU, racionalizando o sistema internacional. Agora, a nossa maior preocupação, a racionalização da economia, com o keynesianismo.